Bom dia, Brenda. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela e hoje vamos falar sobre retenção de placenta em vacas. Meu grupo é composto pelo Daniel, por mim, Gabriela, Yara, Lavínia e Rogério. Bom, primeiramente é importante sabermos o que é a placenta e qual o seu papel durante a gestação. A placenta é um anexo embrionário vital para a manutenção da gestação. Está intimamente aderida ao útero materno e tem como função permitir que ocorram as trocas gasosas entre a mãe e o feto, bem como permitir também a passagem de nutrientes necessários para o desenvolvimento do feto. Pensando numa situação fisiológica, quando chega o momento do parto, a placenta deve se separar rapidamente do útero, de forma que essa separação ocorra antes do fechamento da cérvix. Essa separação ocorre pois durante os últimos meses de gestação começam a ocorrer os mecanismos que levarão à separação da placenta no momento do parto. Esse mecanismo baseia-se num processo em que as carúnculas ficam colagenizadas até o momento do parto, fazendo com que elas tornem-se mais distanciadas dos cotilédones. Além disso, há a atração de linfócitos e outras células fagocísticas para a região dos cotilédones, devido a um fator quimiotático, de tal forma que o objetivo dessa atração celular é reduzir o tecido materno nas criptas uterinas, visando facilitar o desprendimento da placenta. Além do mais, o último mês de gestação é marcado pela fase final de maturação dos placentomas, devido ao aumento das concentrações plasmáticas de progesterona e estradiol, favorecendo o desprendimento dos placentomas. Dessa forma, enquanto está ocorrendo o parto, ocorre o início dos fatores mecânicos necessários para a eliminação da placenta. Devido às contrações uterinas, ocorre um pressionamento das carúnculas sobre o feto, fazendo com que ocorra uma alteração em sua forma, com o seu consequente desprendimento. Em consequência da expulsão do feto e o rompimento do cordão umbilical, ocorre uma isquemia placentária, diminuindo a área superficial do epitélio coriônico, de forma a facilitar a separação da placenta, sendo que essa será concluída por meio das contrações uterinas no pós-parto. Essas contrações, além de auxiliar nas modificações placentárias, atuam também na involução uterina, pois diminuem o volume caruncular e dessa forma contribuem para a total expulsão das membranas fetais. O tema escolhido pelo nosso grupo é retenção placentária, mas o que seria isso? Retenção placentária é uma falha na expulsão das membranas fetais durante o terceiro estágio do trabalho de parto. Esta é uma enfermidade muito comum em ruminantes, principalmente nas fêmeas da espécie bovina, pois elas apresentam a placenta do tipo cotiledonare. Além disso, essa enfermidade pode gerar diversos prejuízos, pois pode prejudicar a produção de leite, afetar a eficiência reprodutiva dos animais e gerar perdas econômicas, em virtude dos gastos com medicamentos. Além do mais, ela pode fazer com que as fêmeas tenham uma predisposição ao desenvolvimento de outras enfermidades associadas, como a mastite clínica e a metrite. Oi, gente, meu nome é Lavínia e agora eu vou falar um pouco sobre a etiologia da retenção de placentas em vacas. A principal causa de retenção de placenta ocorre por falha de mecanismo de maturação dos placentomas, que eu vou explicar melhor e dar mais exemplo nos próximos slides. Ele é responsável por 66% dos casos. Em segundo lugar, ocorre por falha dos cotilédones, que são as velocidades fetais, em se separarem das carúnculas maternas. Ou seja, vai ser pela falta de dehiscência placentária. E, em menor proporção, ocorre por falência do mecanismo de expulsão das membranas placentárias. Agora que já vimos sobre a etiologia, que são as possíveis causas, origens dessa patologia, falaremos sobre a patogenia, que é o processo de eventos desde o estímulo inicial até a expressão morfológica da doença. Ela ocorre principalmente por falhas no mecanismo celular e hormonal. No caso de baixas de células como neutrófilos e linfócitos, teremos falhas quimiotáticas, pois não haverá recrutamento suficiente de leucócito para os placentomas, e com isso não haverá resposta inflamatória necessária para a expulsão da placenta.
Além disso, ocorre dificuldade no combate de processos infecciosos, como os neutrófilos e os linfócitos estão diminuídos. E é por isso, então, que vacas com retenção de placenta também têm grande chance de desenvolvimento de metrites. Já com a diminuição de células trofoblásticas no início da gestação, teremos uma menor síntese de progesterona, que é um hormônio essencial nesse período. E com a deficiência dele, ocorre falha no reconhecimento da gestação e também na maturação dos placentomas. E como eu falei no slide anterior, o problema de maturação dos placentomas é um dos principais desencadeadores da retenção de placenta. Como acabamos de ver, a diminuição de células trofoblásticas no início da gestação causa problemas, mas o seu aumento excessivo no momento anterior ao parto, ou seja, no terço final da gestação, também vai desencadear retenção de placenta, pois o aumento na produção de progesterona nesse período causa fortalecimento entre a ligação entre carúnculas e cotilédones. Vai haver um fortalecimento entre essa ligação, que é um dos principais desencadeadores também. Já o estradiol faz o oposto da progesterona, que é sintetizada pelas células trofoblásticas. Ou seja, se a progesterona vai causar um fortalecimento entre essa ligação, o estradiol vai causar um relaxamento. E a sua diminuição também pode levar à retenção de placenta, pois a gente não vai ter o relaxamento suficiente entre essa ligação. Então, por isso é muito importante no terço final da gestação que ocorra um equilíbrio entre esses dois hormônios. O aumento do nível de cortisol durante a gestação também é um fator predisponente. Em animais que sofreram com retenção de placenta, é possível observar até 2 vezes mais cortisol do que em animais que tiveram partos eutócitos. Uma vez que o hormônio possui efeito imunossupressor, vai diminuir a quimiotaxia na região cotilédono e carúncula e está envolvido com animais que sofreram algum tipo de estresse durante a gestação ou até mesmo durante o parto. A queda na produção de prostaglandina F2-alfa se deve, pois animais que sofreram retenção de placenta produzem prostaglandina do tipo E, que vai inibir a produção da prostaglandina F2-alfa. E essa inibição da síntese promove um bloqueio nos mecanismos de expulsão da placenta em tempo hábil, que ocorre em menos proporção, mas também ocorre, né? Falando sobre as causas, podemos considerar suas causas multifatorial, pois são inúmeros os possíveis motivos de sua ocorrência e a incidência pode variar de acordo com cada rebanho. Entretanto, podemos citar alguns fatores que são considerados principais, como partos anormais, que aqui se enquadra cesarianas, distocias, parto gemelar, abortamentos, indução ao parto, nascimento de prematuros, intervenções obstétricas, por aí vai. Doenças infecciosas. Principalmente a gente vai ter aqui a rinotraqueite infecciosa bovina, a brucelose, leptospirose, a BVD, que é a diarreia viral bovina. Distúrbios hormonais. Tamanho do feto. Fetos muito grande causa aumento da pressão sobre a placenta e a membrana fetal, de forma que a fixação entre os cotilédones e a membrana fetal se torna cada vez mais forte. Então, causa problema naquele desprendimento que a gente falou. Estresse durante a gestação. Pode ser devido à falha de manejo, estresse térmico, mudança de hábitos, superlotação, transporte, entre outros. Sexo do feto.
a maior ocorrência são em vacas que estão gestando machos. Período de gestação. Tanto a diminuição quanto o aumento no período de gestação pode levar à retenção de placenta. Distensão excessiva do útero. Doenças metabólicas, como, por exemplo, a hipocalcemia. Ausência ou a diminuição nas contrações uterinas durante o segundo período do trabalho de parto. Aptidão do animal, porque a ocorrência é maior em gado leiteiro. Idade da vaca, ou se é a primeira aparição dela, se não é. O Daniel vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Fatores hereditários. Nutrição inadequada. Porque pode ocorrer deficiência de vitaminas e minerais, como por exemplo selênio, vitamina E, vitamina A, B, e um desequilíbrio entre a relação fósforo e cálcio, né? E isso pode levar à retenção de placenta também. E os fatores específicos de cada propriedade. Eu vou falar sobre o tratamento e manejo. Uma grande variedade de protocolos tem sido empregados no tratamento da retenção de placenta, no entanto, muitos estão sendo questionados atualmente. O principal objetivo deve ser a prevenção de futuras complicações que podem comprometer a vida e o bem-estar geral do animal. Quando o problema se faz presente, o uso de tratamentos hormonais acelera potencialmente o restabelecimento uterino. A indicação consiste na administração de hormônios que ajudem na expulsão das membranas retidas por aumentar as contrações uterinas. Um dos hormônios é a ocitocina, mas o seu uso é limitado, pois a sua ação é eficiente de 6 a 11 horas após o parto, que é um período que ainda não é considerado retenção de placenta. Já o cipionato de estradiol se mostra eficiente, auxiliando na abertura da cérvix para permitir a saída dessas membranas fetais, e ainda a prostaglandina, que age no mecanismo de separação e expulsão da placenta. O estrógeno promove maior aporte sanguíneo ao útero, aumentando consequentemente o tônus muscular do miométrio e a atividade fagocitária. São necessárias a separação placentária. Em contrapartida, o aumento de irrigação sanguínea no útero favorece a absorção de toxinas possivelmente presentes em casos associados a infecções. A remoção manual e a antibiótico-terapia intrauterina são práticas comuns em veterinária para reverter quadros de retenção. Mas estudos mais recentes mostram que a manipulação intrauterina diminui os mecanismos de defesa e aumenta a chance de contaminação. E manobras podem acarretar várias complicações, como hemorragia, septicemia, ruptura uterina e retardo na involução. Portanto, é contraindicado atualmente. O tratamento com antibióticos sistêmicos é o que tem demonstrado maior eficiência no tratamento da metrite subsequente à retenção. Deve ser levado em conta que o uso de antibióticos envolve um período de carência para a venda de leite, mas a vantagem no uso dos mesmos é certamente maior, considerando as possíveis perdas se não for aplicado o tratamento. O cloridrato de oxitetraciclina é a droga comumente utilizada. Também são utilizados antibiótico-terapia com penicilina, gentamicina e atualmente tem sido empregado o ceftiofur, que minimiza o descarte de leite por resíduos. Em conjunto, todas essas práticas visam conter os prejuízos causados por esse problema, que hoje afeta a grande maioria das propriedades leiteiras no Brasil. E, devido à sua origem multifatorial, nenhuma medida específica será eficiente para a prevenção da retenção de placenta. Então, recomenda-se minimizar ao máximo o estresse e aumentar a imunidade do rebanho,
principalmente no período de transição, além de manter os animais bem nutridos e vacinados, impedindo problemas de subnutrição ou doenças reprodutivas infecciosas. Levando-se em conta as complicações possivelmente geradas pela retenção de placenta, tem-se um prognóstico bom para a vida, porém reservado para a reprodução. Aqui temos um exemplo de protocolo de tratamento que foi encontrado num fórum de discussão do Milk Point, onde é usado a oxitetraciclina, que é 50 ml por vaca. Sempre que algum animal não elimina a placenta, transcorrido as 12 horas após o parto. Aproveita-se que o animal está fornecendo colostro, de modo que, havendo o sucesso na medicação, vai minimizar o prejuízo do eventual descarte de 7 dias, que é adotado quando esse medicamento é ministrado em animais que são da linha regular de leite. Após os 7 dias, os animais vão ser avaliados através de palpação retal e são verificadas as condições do mesmo, surgindo diversas possibilidades de tratamento. Os animais vão ser avaliados semanalmente até serem liberados. Aqui temos 3 exemplos, 3 possíveis protocolos, 3 possíveis continuidades ao tratamento. O primeiro aqui é com o animal com conteúdo de coloração avermelhada marrom, que é sanguinolenta, ou escura, com consistência rala e aquosa e um forte odor fétido. A medida vai ser uma nova aplicação da oxitetraciclina e, se tiver muito volume, a mesma pode ser ministrada com cipionato de estradiol. No segundo caso, se o animal não tiver com muito conteúdo, estiver com consistência intermediária, uma coloração incolor avermelhada e um odor não muito forte, a medida vai ser uma infusão uterina com gentamicina mais tengervet com 1 a 3 aplicações, que seriam 3 dias consecutivos, dependendo da severidade. E o terceiro caso é um animal com muito conteúdo, um útero volumoso, com conteúdo purulento, ausência de odor, e a medida vai ser uma infusão com solução de quilol, que é um desinfetante orgânico à base de ácido cítrico, sem proporcionar descarte de leite, apenas para lavar e eliminar o conteúdo. Aí resta a gente avaliar se seriam essas as medidas mais indicadas, lembrando que não é mais recomendado a infusão uterina. Eu sou o Daniel e vou apresentar a parte de controle e prevenção da retenção de placenta. Então, para começar, o foco precisa ser no controle dos fatores causais, como abortos, partos prematuros, dificuldade de parto, por exemplo, quando para uma vaca pequena se escolhe semente de touros que dão crias muito grandes. O auxílio de parto precisa ser muito bem avaliado também. Deficiências de vitaminas e minerais, doenças que são diversas, condições de estresse e distúrbios metabólicos. Então, levando em consideração esses diversos fatores, nenhuma medida preventiva será totalmente efetiva. Além disso, por esses mesmos motivos, considerando um rebanho, a análise sempre é melhor que seja individual, já que apresentam diversas diferenças entre rebanhos e entre cada animal, evitando ao máximo fatores de risco. Em relação à dieta, nesse estudo foi analisado o efeito do selênio e da vitamina E na prevenção da retenção de placenta. Isso com a injeção intramuscular de 50 mg de selênio e 600 unidades internacionais de vitamina E de 40 a 20 dias pré-parto. E nele mostrou que a redução foi bastante considerável, passando de 51,2% para 88% das vacas que não tiveram retenção de placenta. Lembrando também do cálcio, evitando a hipocalcemia e a quantidade de energia na dieta, tentando sempre evitar o balanço energético negativo, para que o animal não mobilize as reservas corporais e entre em quadro de cetose. Agora, entrando nessa oposição entre estresse e bem-estar, as condições ambientes precisam ser adequadas para o animal, com qualidade de cama, temperatura e umidade ideais, o mínimo de competições possíveis por água e alimento, por exemplo,
evitando a movimentação excessiva com a mudança de lote, além das condições de piso, que precisam ser sem irregularidades e fezes e urinas acumuladas. Além disso, o estresse térmico, lembrando da termorregulação, demandando energia e esforço extra do animal. Tudo isso indo para as prioridades do organismo, ou seja, a sobrevivência vem sempre primeiro, e se tiver capacidade, vem as outras funções. Logo, diminuindo o desempenho produtivo e reprodutivo do animal. Falando sobre doenças que provocam aborto e contaminação, tanto ambiente quanto uterina, é interessante fazer a profilaxia de fatores de risco para doenças como neosporose, brucelose, BVD, campilobacteriose, leptospirose, herpes vírus bovino tipo 1, além de agentes oportunistas. Em contrapartida, a contaminação do útero é quase universal nas primeiras 2 semanas após o parto. Isso não quer dizer que o ambiente não precisa ser limpo, pois para que essa contaminação acabe, a vaca precisa estar em condições adequadas e saudável. E só assim, em aproximadamente 3 semanas após o parto, a eliminação das bactérias vai acontecer e, posteriormente, a involução do útero e do colo do útero. Agora falando um pouco de medicamentos que podem levar à retenção de placenta, então tomar cuidado com o seu uso, tem como exemplo o Flunixin Meglumine, que ele é usado após a realização da cesariana. Então, para concluir, vacas pluríparas são mais afetadas e isso ocorre pelo enfraquecimento na tonicidade muscular uterina. Então, um maior cuidado com o monitoramento da saúde e promoção do bem-estar para uma diminuição e previsão mais precoce da retenção de placenta. Olá pessoal, meu nome é Rogéria e eu vou falar um pouco sobre as consequências da retenção de placenta. Bom, a retenção de placenta poderá ocasionar a redução da fertilidade e produção leiteira, e ainda predispor o animal acometido a outras enfermidades associadas, como a metrite e mastite clínica. Ocasionando uma redução da fertilidade, a retenção de placenta leva a perdas diretas para o fazendeiro, devido ao atraso no parto, provoca um longo período entre nascimentos e, portanto, baixa produção de leite. Vários são os efeitos adversos da retenção de placenta no desempenho reprodutivo, e alguns deles são aumento no intervalo de partos. O que seria esse intervalo de partos? Compreende o período da gestação e o período de serviço. Atraso no primeiro serviço, ou intervalo parto-concepção ou dias em abertos. Esse atraso no primeiro serviço, quanto mais prolongado, maior o intervalo de partos e menor o número de bezerros nascidos por ano, consequentemente menor a produção de leite diária. Também pode ocasionar a redução da taxa de gestação, aumento no serviço por concepção e atraso na involução do útero. Diversos estudos relataram que a taxa de concepção de vacas com retenção de placenta foi significativamente menor em comparação com vacas com parto normal. A maior proporção de vacas normais foi concebida durante o período de 61 a 90 dias após o parto, enquanto vacas com retenção de placenta foram concebidas com mais de 120 dias após o parto. As vacas acometidas por retenção de placenta também podem apresentar diversas consequências secundárias da enfermidade, como salpingite, que é um processo inflamatório do oviduto, peritonite, que é a inflamação do peritônio, septicemia devido aos envoltórios pendentes da vulva em contato com o meio externo, irá predispor a uma infecção. A retenção de placenta está associada a um risco aumentado de cetose, deslocamento abomasal e mastite. Alguns estudos sugerem que a taxa de prenhez em vacas afetadas é reduzida em aproximadamente 15% em relação às vacas não afetadas. A presença de envoltórios pendentes na vulva é o sinal clínico mais comum.
No entanto, esses podem não estar visíveis, permanecendo ainda no útero, comprometendo assim o diagnóstico e a saúde do animal. Os sinais mais relatados são cólicas, esforço expulsivo, e a partir do terceiro dia inicia-se a putrefação das membranas uterinas e liberação de fluxo vulvar fétido de coloração cinzenta amarelada. A evolução da retenção de placenta nos próximos dias é caracterizada por metrite séptica, anorexia, depressão, hipertermia e diminuição na produção de leite. Na maioria dos casos de retenção de placenta, apenas o histórico de parto recente, juntamente com a presença de anexos fetais presentes na vulva, já é o suficiente para fechar o diagnóstico. Caso os anexos não estejam presentes na vulva, exames de palpação transretal e transvaginais podem ser realizados. Durante a palpação transretal, o útero com a placenta retida apresenta-se pouco involuído, com distensão e flacidez. A palpação transvaginal permite avaliar rapidamente o conteúdo uterino, quanto à quantidade, cor, viscosidade e odor, além de quantificar a área da placenta que se encontra retida. Ao exame ultrassonográfico, as membranas retidas aparecem como áreas hiperecóicas dentro do lúmen uterino. Conclusão. Perante tudo o que foi dito no decorrer da apresentação, podemos concluir que a retenção de placenta possui vários fatores que contribuem para o seu desenvolvimento e que ela é uma enfermidade muito comum e que causa diversos problemas secundários ao rebanho bovino. Além do mais, a retenção placentária em vacas leiteiras causa grandes perdas econômicas para os fazendeiros, visto que as vacas podem desenvolver infecção bacteriana e adoecer. Por isso, a atuação do médico veterinário é fundamental para minimizar a ocorrência dessa enfermidade, pois cabe a ele conscientizar os produtores sobre quais atitudes e medidas devem ser tomadas a fim de evitar a ocorrência da retenção placentária no rebanho. Reduzir o estresse e aumentar a imunidade do rebanho são medidas que, apesar de não serem 100% eficientes, podem reduzir significativamente a ocorrência desse problema nos rebanhos.